E quando todos os exames dizem a mesma coisa, não tem cura, é degenerativo, a medicina já fez tudo o que podia. O que você faria? Aceitaria o destino que os médicos colocaram no papel? Ou abriria a porta de um lugar que você sempre chamou de ilusão, charlatanismo, auto-engano? Essa é a história de Ana, uma fisioterapeuta que sempre acreditou só na ciência, até o dia em que o próprio corpo começou a falhar, e ela ouviu a frase que mais temia: a gente só pode tentar controlar. Curar? A gente não sabe como. E é aí que, entre laudos e orações, entre um neurologista cético e um médium desacreditado, algo começa a acontecer que nenhum dos dois lados sabe explicar. Os médicos já chamam de caso raro. Na prática, Ana só sabe de uma coisa: o corpo dela está falhando antes da hora. Tem 32 anos, mora em Belo Horizonte, trabalhava como fisioterapeuta num hospital público. Ironia amarga. Ajudou tanta gente a voltar a andar e agora é ela quem sente as pernas falhando quando tenta subir 2 lances de escada. Na sala do neurologista, o som do ar-condicionado disputa espaço com o barulho do próprio coração. A gente já tentou tudo que a medicina tem hoje, diz o médico, abrindo os exames no computador. Medicamento, imunoterapia, protocolo experimental. Houve uma resposta inicial, mas agora estabilizou. A doença continua avançando, só que mais devagar. Ele fala: doença neuromuscular degenerativa rara, sem cura conhecida, controle de sintomas, qualidade de vida. Ana ouve, mas é como se as palavras batessem num vidro e não chegassem até o fundo. Então, acabou? Ela pergunta. É isso? Eu espero piorar devagar? O médico respira fundo. Eu nunca vou dizer que acabou enquanto você estiver viva. Sempre pode surgir estudo novo, medicamento novo. Mas hoje, é o que a ciência consegue te oferecer. Ao lado dela, Dona Lúcia, a mãe, aperta o terço no bolso sem tirar. Nos olhos, um misto de tristeza e teimosia. Doutor, e essas histórias de cura espiritual, sessão de energia, essas coisas... Ela arrisca. Não pode ajudar? Ele tira os óculos cansado. Dona Lúcia, eu respeito a fé de todo mundo. Mas, como médico, eu não posso recomendar nada que não tenha comprovação. O que a gente sabe até agora é que espiritualidade pode ajudar no emocional, na forma de lidar com a doença. Agora, falar em curar isso aqui, ele aponta para os exames. Não é honesto. No caminho de volta para casa, o rádio do táxi fala de outra coisa. Uma reportagem sobre um médium de cura, que está sendo investigado. Líder espiritual é acusado de enganar pacientes com doenças graves, diz a voz grave do apresentador. Promessas de cura sem respaldo científico, completa. Uma foto aparece no monitor do carro. Um homem de meia idade, camisa simples, olhar sereno, cercado por gente em filas enormes. Dona Lúcia inclina o corpo para ver melhor. Esse é o moço do centro que a Marta falou. Ela comenta, quase num sussurro. Dizem que tem gente que saiu de cadeira de rodas. Ana revira os olhos. Mãe, por favor. Eu trabalho em hospital. Eu sei o que é efeito placebo. E o que é milagre, você sabe? A mãe retruca, sem agressividade. Só dor. A matéria segue, mostrando depoimentos de gente agradecida e de médicos indignados. Um deles fala: isso é perigoso. As pessoas largam tratamento para ir atrás de promessa. Ele é desacreditado pela ciência. À noite, deitada na cama, com as pernas formigando e o corpo cansado demais para alguém da idade dela, Ana tenta manter a postura racional. Repete mentalmente tudo o que aprendeu na faculdade. Mas lá no fundo, uma pergunta insiste. E se existir alguma coisa que os exames não alcançam? E pior ainda, e se for a última coisa que ela não tentou por orgulho? Os dias vão passando e o corpo de Ana vai impondo pequenas renúncias. Primeiro, foi o trabalho. Reduziu carga horária, até que não deu mais. A fadiga, a dor, os músculos falhando. Depois, vieram as coisas banais. Correr para pegar ônibus, subir escadas sem pensar,
Dançar em pé um show inteiro. Ela ainda anda, mas com medo, calculando cada passo. Dona Lúcia, por outro lado, não desiste de procurar alternativas. Fala de grupos de oração, de passes, de cirurgias espirituais. Ana escuta, mas se irrita com facilidade. Mãe, se isso funcionasse mesmo, os hospitais estavam vazios. E se funcionar para alguns e não para outros? Ela insiste. E se Deus usa cada caminho para um propósito? A discussão termina sempre no mesmo lugar. Ana, com o discurso da ciência. Lúcia, com o discurso da fé. E as duas, no fundo, com medo. Até que um dia, a doença resolve cruzar uma linha invisível. Ana está sozinha em casa, tentando pegar um copo no armário, quando a mão simplesmente não obedece. O copo escapa, cai e se espatifa no chão. O barulho do vidro quebrando é menos assustador que a sensação de braço desligando. Ela se recosta na pia, suando frio. As lágrimas vêm sem autorização. Na mesma semana, chega um exame novo, mostrando uma piora discreta, mas real. O neurologista fala em cadeira de rodas mais pra frente, em adaptar a casa, em fisioterapia de manutenção. Na saída da consulta, no corredor do hospital, uma mulher se aproxima de Dona Lúcia. A senhora é mãe da Ana, né? Pergunta tímida. Eu trabalho aqui na limpeza. Já vi vocês vindo algumas vezes. Lúcia confirma, sem entender. Meu nome é Marta. Eu tinha um problema sério no pulmão. Fiquei anos indo e vindo daqui. Diziam que era crônico, que eu ia viver assim para sempre. Um dia, uma amiga me levou num centro, desse médium que tá passando na televisão. Eu não larguei o médico, continuei vindo aqui, tomando remédio. Mas lá eu senti uma coisa que não sei explicar. Ana revira os olhos. E agora você está curada, é isso? Marta sorri, sem se ofender. Eu ainda tenho limitações, mas meus exames melhoraram de um jeito que o médico não soube explicar. Ele disse: talvez seja uma remissão espontânea. Cada um dá o nome que consegue. Eu só sei que antes eu não conseguia subir a ladeira da minha rua sem parar. Agora eu subo rezando, mas subo. Ela olha nos olhos de Ana. Eu sei que vocês não me conhecem, mas se um dia decidir ir lá, só não vá achando que é mágica. Vai de coração aberto. E não larga o tratamento daqui. Junta as duas coisas. A frase fica ecoando. Alguns dias depois, numa madrugada de insônia, Ana pega o celular e digita o nome do médium no Google. Aparecem de tudo. Reportagens acusando, depoimentos emocionados, médicos revoltados, gente dizendo que ele é um charlatão, outros chamando de santo. Ela assiste a um vídeo de uma entrevista. Ele fala calmo. Eu não curo ninguém. Quem cura é lá de cima. Eu só empresto o corpo e o tempo. E sempre digo, não larguem seus médicos. A ciência também é instrumento de Deus. Ana fecha o vídeo, irritada com a própria emoção. É só discurso para acalmar trouxa, pensa. Mas naquela noite, sonha que está num lugar branco, deitado numa maca, cercada por pessoas de jaleco. Que não são bem pessoas. São silhuetas de luz. Uma delas, com voz serena, diz: a ciência chegou até aqui. Daqui para frente, é com a alma. Mas você precisa deixar a gente tocar onde a dor começou. Ela acorda com o rosto molhado. Na manhã seguinte, sem aviso, vira para a mãe na cozinha e solta. Se você ainda quiser me levar naquele centro, eu vou. Mas uma vez só. E depois a gente não fala mais disso. Dona Lúcia não acredita no que ouve. Segura o choro, apenas responde: tá bom, uma vez só. O resto, Deus quem sabe. O centro espiritual não parece nada do que Ana esperava. Nada de mármore, nada de aura de templo rico. É um prédio simples, num bairro afastado de Contagem. Gente comum na fila, uniforme de fábrica, senhora com sacola de plástico, jovem com fone de ouvido, criança no colo. Alguns com olhar desesperado, outros com uma paz estranha. Lá dentro, cadeiras de plástico, ventiladores de teto, garrafões de água no canto. Um banner discreto pede silêncio e respeito.
Ana se sente deslocada, segurando o andador que passou a usar em dias ruins. A perna direita arrasta mais que gostaria de admitir. Uma senhora voluntária se aproxima, anota o nome dela num caderno, pergunta: "Veio por quê, minha filha?" Ana respira fundo. Doença neuromuscular, sem cura. A mulher não se espanta. Aqui a gente não promete cura, mas promete oração. O resto, a gente entrega. Quando chamam o nome dela para o atendimento com o médium, as mãos suam. Ele é exatamente como na televisão. Simples, quase cansado, nada teatral. Coloca a mão em seu ombro, olha dentro dos olhos. Ana decide ser dura. "Eu sou fisioterapeuta. Eu sei que meu caso não tem cura. Só tô aqui porque minha mãe insistiu. Não quero que o senhor me prometa nada que não pode cumprir." Ele sorri de leve. "Então estamos combinados, Ana. Eu não prometo cura para ninguém. Mas posso te dizer, você não é a doença. Você é quem está vivendo a experiência da doença." Ela não gosta da frase. Parece clichê de autoajuda. Mas algo na forma como ele diz é diferente. Fecha os olhos um pouquinho. Pede. Ela obedece, meio contrariada. Sente primeiro o toque da mão dele na cabeça. Depois, uma onda de calor que não é física, exatamente. É como se lembranças começassem a vir à tona. Cenas da infância, do trabalho, de pacientes que ela tratou, de brigas que nunca resolveu, de culpas silenciosas. De repente, não está mais no centro. Pelo menos é assim que sente. Está num lugar muito branco, de novo. Maca, luz suave, pessoas em volta. Só que agora ela percebe detalhes. Jalecos, de luz. Instrumentos que não parecem de metal, mas de brilho. Uma figura se aproxima. Não tem rosto, mas tem uma presença firme, amorosa. "Ana." A voz diz por dentro, não por fora. "A doença não nasceu no corpo. Nasceu nas coisas que você foi guardando aqui." Toca simbolicamente o peito. Rancor, autopunição, culpa por não ter salvado todo mundo no hospital. Imagens passam rápido. Um paciente que piorou apesar do esforço dela, uma vida pessoal deixada de lado para atender plantões, um relacionamento que terminou com a frase: "Você cuida de todo mundo, menos de você." Ela chora, sem perceber que, do lado de fora, lágrimas escorrem pelo rosto imóvel na cadeira. A ciência fez o que podia pela sua matéria. A voz continua. Agora, a cura que a gente pode oferecer é principalmente aqui. Ela sente algo na região do coração, como se um nó se desfizesse. Não há promessa grandiosa. Não há "vai levantar e sair correndo." Só uma sensação de limpeza, de algo pesado sendo retirado devagar. Quando abre os olhos, está de volta ao centro. O médium afasta a mão com delicadeza. Dona Lúcia, ali perto, segura um choro. "Senti um negócio estranho." Ana admite, sem graça. "Um monte de lembrança. Não sei se é coisa da minha cabeça." "A cabeça faz parte da cura também." Ele responde. "Continua com seus médicos. Faz tudo certinho. E se quiser, volta pra gente orar junto. O resto, entrega." Na saída, Ana sente as pernas mais leves. Não é milagre cinematográfico. Ela não sai pulando, não joga o andador pro alto. Mas percebe que o medo constante de cair deu um passo para trás. Nos dias seguintes tem sonhos diferentes. Não são mais de hospital, de morte, de fim. São de corredores de luz, de gente sendo atendida em silêncio, de uma equipe que não aparece em exame nenhum. E algo mais concreto começa a mudar. A fadiga diminui um pouco, a dor constante alivia. Na fisioterapia, a própria colega que a atende comenta: "Você tá respondendo melhor aos exercícios, viu? Tem músculo aí que a gente achou que já estava entregue e tá acordando." Meses depois, um novo exame é feito. O neurologista franze a testa, clica nas imagens, compara com as anteriores. "Isso é incomum." Ele murmura. "O que foi?" Ana pergunta, com o peito disparado. "Há sinais de estabilização."
Algumas áreas que estavam em franca degeneração parecem ter parado de piorar. Não é reversão total. Não é cura. Mas, estatisticamente, o esperado era estar pior do que você está. Dona Lúcia cutuca. E como o senhor explica? Ele hesita. A ciência chama de remissão parcial, resposta inesperada, caso atípico. Vocês chamam do que quiserem. Ele olha para Ana com menos arrogância do que antes. Seja o que for que você esteja fazendo, continue. E, por favor, não pare com o acompanhamento médico. Ela sorri de canto. Nem eu quero largar vocês, doutor. Vou precisar de todos os lados. O nome do médium continua sendo atacado em reportagens, artigos, debates. Desacreditado pela ciência. Sem evidência. Perigo para pacientes vulneráveis, dizem uns. Instrumento de Deus, última esperança, dizem outros. Ana não se interessa mais pelo rótulo que colocam nele. Para ela, ele é um canal. Um ponto de encontro entre a fé da mãe e o conhecimento dos médicos. Nem santo, nem vilão. Alguém que ajudou a abrir uma porta dentro dela. A doença não some. Ela ainda tem dias ruins, crise de fraqueza, limitações. Mas o prognóstico que parecia uma sentença reta começa a ganhar curvas. Em vez de ladeira abaixo, ela sente que entrou numa estrada mais longa, com altos e baixos, com tempo para respirar. Volta a trabalhar, algumas horas por semana, em outro ritmo. Em vez de pegar plantões exaustivos, começa a atender como fisioterapeuta domiciliar, ajudando pessoas que, como ela, aprenderam a viver com diagnósticos pesados. Nas conversas com os pacientes, Ana não promete nada além do que aprendeu na faculdade. Não indica centro, não empurra crença. Mas às vezes, quando vê alguém esmagado por uma notícia difícil, diz: além de remédio e exercício, tenta cuidar do que você sente aqui dentro também. Eu não sei explicar tudo, mas sei que, quando eu parei de me odiar pelo que eu não podia controlar, meu corpo respirou melhor. Dona Lúcia segue indo ao centro com regularidade, agradecendo, pedindo por outros. Ela não sai por aí dizendo que a filha foi curada. Prefere contar assim. Ela ganhou tempo, ganhou paz. E para mim, isso já é milagre. O neurologista no consultório usa palavras técnicas, gráficos, comparações. Quando apresenta o caso em reuniões, chama de evolução não usual. Fenômeno que merece estudo. Numa dessas reuniões, uma residente pergunta: o senhor acha que foi a espiritualidade? Ele sorri, cansado. Eu acho que a mente e o corpo são mais complexos do que a gente entende. Se foi fé, se foi neuroquímica, se foi uma combinação... Não sei. O que eu sei é que ela está melhor. E que desrespeitar a fé de alguém, às vezes faz mais mal do que bem. Num fim de tarde, Ana senta na varanda do pequeno apartamento, olhando o céu de Belo Horizonte ficando laranja. As pernas doem menos naquele dia. Ela fecha os olhos e volta mentalmente àquela sala branca do sonho. As mãos de luz mexendo em lugares que nenhum bisturi alcança. Obrigada, ela diz em voz baixa, sem saber exatamente para quem. Por não ser cura de cinema, por ser cura de dentro. Não é uma história de milagre absoluto, nem de abandono da ciência. É uma história de encontro. Encontro entre a medicina que fez tudo o que podia e uma força que, talvez, faça o que a medicina ainda não sabe nomear. Porque, no fim, Ana entende algo simples. A doença pode até continuar morando no corpo por um tempo. Mas quem decide se ela manda em tudo é a alma.